Recentemente eu voltei do meu intercâmbio que eu fiz em Londres e entre todos os museus, palácios e lugares que eu fui, uma parada era obrigatória. Sim, o Museu de Sherlock Holmes. E eu não poderia estar lá sem trazer um livro para estudar. Na verdade, eu trouxe dois. Esse daqui não é qualquer livro. É um livro que mistura memória, lógica, deduções e provocações de um dos personagens fictícios que eu acho mais genial. E hoje eu quero compartilhar com você o que ele tem a nos ensinar. No começo do livro, o Watson elogia Sherlock Holmes. Em vez de aceitar o elogio, que isso também tem muito a ver com a personalidade de Sherlock, ele responde ao seu amigo com uma provocação. Ele diz que a memória é uma faculdade simples de melhorar e que vai voltar a treinar a mente de Watson com exercícios específicos. E a partir disso, ele começa a explicar a Watson como que realmente a memória. E a partir disso, ele começa a explicar ao seu amigo como realmente a memória funciona. E a primeira coisa que ele diz é que a memória se fortalece pela recordação. Quando a gente força o nosso cérebro a lembrar de alguma coisa, ele entende isso como algo realmente importante. E depois Holmes explica que costumamos lembrar mais de imagens do que sons e palavras. O que eu confesso que me deixou intrigada, porque se alguém me perguntasse antes de ler essa parte, eu facilmente diria que tendemos a recordar mais de sons do que imagens. Mas é interessante. Veja, vamos continuar nesse raciocínio de Holmes. Segundo Holmes, a gente tende, a lembrar mais de imagens do que sons e palavras. Tendo essa linha de raciocínio, ele continua falando que cenas vívidas e carregadas de emoções tendem a ficar mais no nosso cérebro do que apenas imagens rotineiras. Por isso, para lembrar de um dado isolado, a melhor coisa é transformar isso numa imagem forte. Um mnemônico. Algo visual que represente aquela informação. Vejam como isso é muito importante de saber. Presta atenção. E é exatamente nesse ponto que torna esse tópico muito interessante e genial. Holmes diz que esses mnemônicos, eles devem ser absurdos, diferentes, pitorescos e até mesmo chocantes, porque é isso que faz a memória realmente prestar atenção. Mas ele também dá o aviso. Essas imagens são só suas. E por fim ele dá o método. Crie a imagem, visualize por alguns segundos. Depois apague da sua mente e tente lembrar. E repita, mas não de qualquer jeito. Faça isso com intervalos cada vez maiores. 1 hora, 2 horas, 4 horas, 1 dia, 2 horas e 4 dias. A ideia é que essa visualização vá se fixando no seu cérebro como uma estaca. E essa parte me fez chegar à conclusão que realmente a nossa mente ela pode ser treinada. Mas não é ser treinada com esforço, e sim treinada com método. E o primeiro ponto aqui, depois que Holmes falou deu essa introdução sobre a memória, de como ela funciona e como é que podemos aplicar o método de memorização, ele decidiu fazer uma demonstração. Rimou, muito bom. E é como se ele virasse para Watson e disse, vamos tentar uma experiência, certo? Eu queria ser amiga de Sherlock. Eu queria. Tem o que a gente quer e tem o que acontece, né? A proposta de Holmes era simples, mas, claro, com uma pegadinha. Ele queria que o Watson criasse uma imagem mental para lembrar de uma palavra. Só que essa imagem deveria ser deliberadamente monótona, sem graça. Rotineira. E aí ele dá o exemplo. Se eu escolhesse, por exemplo, chuva, você poderia imaginar sempre o guarda-chuva no suporte. Tá, algo rotineiro e sem graça. Não é uma imagem chocante e pitoresca que facilmente você lembraria. Algo óbvio, chato. E aí vem o desafio. A palavra para memorizar
é manteiga. Mas Holmes ainda deixa claro: não pratique a recordação. Só olhe para essa imagem entediante por alguns segundos e depois esqueça. E qual era a ideia de Holmes? Era mostrar que uma imagem sem graça dificilmente gruda na nossa memória. É como se ele quisesse que o Watson realmente falhasse nesse primeiro teste, para depois mostrar a diferença a ele de quando usamos imagens fortes e absurdas para memorização. É como se fosse o antes e o depois da memória. Primeiro o antes, tentar lembrar de algo que não chama a atenção alguma. Trazendo agora aqui para o campo dos estudos, o que eu entendo com isso é que se você quer lembrar de uma imagem e fazer associação com algo, isso não pode ser comum. Tem que ser algo verdadeiramente chocante, pitoresco, diferentão, sabe? Aqui no livro, ele dá o exemplo, né? Se eu quiser lembrar da palavra manteiga, eu vou lembrar vou dar aqui um exemplo geral, mas de uma manteigueira bem estranha que eu vi na casa de alguém. Então, isso se torna mais fácil, né? O meu processo de recordação, quando eu associo isso a um absurdo, né? Então, acho essa dica bem importante. Fazer com que a gente flua melhor nesse processo, né? de recordação ativa. Eu lembro que na faculdade eu fazia muito isso, gente. Eu fazia muito. Porque tinha, por exemplo, sei lá, anatomia vegetal. Eu já falei até disso no canal, né? Sobre essa matéria, que existe muitos nomes que a gente tem que decorar. E ali, quando eu tava estudando pra faculdade, era um tempo super curto. Então, esse processo precisava ser muito rápido e eficaz. Eu tinha que estudar muito bem durante um pouco período de tempo. Então, o que me ajudava bastante era fazer associações. Posso falar para vocês que eu não fazia associação com imagens necessariamente, mas com associações mais engraçadas, eu diria. Por exemplo, eu vou inventar agora. Precisava lembrar da palavra... Digamos que eu preciso lembrar da palavra camomila. Muitas vezes eu estudava com uma amiga de faculdade que se chama Camila. Então, eu montava uma frase basicamente que diria: Camila é uma camomila. Camomila é uma pessoa Camila. Algo assim que eu pudesse lembrar da palavra e da fonética também. Às vezes eu inventava algum som. Camomila é uma Camila. Camomila é uma Camila. E é isso. São associações que você pode montar na sua mente que vai facilitar realmente o processo de recordação, tá bem? É isso.